Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, por favor. Livro de Atos, capítulo 1. Hoje nós vamos iniciar a exposição desse livro. Olha aí se alguém do seu lado está sem a Bíblia, compartilha com essa pessoa. Ajude o seu irmão aí também. Atos 1. Todo mundo achou, irmãos? Amém? Amém ou não amém? Amém? Atos capítulo 1, versículo 1. Antes de iniciar, a gente fica muito feliz quando a gente vê a igreja cheia. Está calor, né? Mas nós estamos aqui. Você e eu, nós não estamos fazendo um favor para Deus. Fazendo calor, fazendo frio, chovendo. Nós precisamos estar aqui buscando a Deus e tendo comunhão com os nossos irmãos. Atos 1, nós vamos ler até o verso 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que acolhera, foi elevado às alturas. Verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos orar, meus irmãos? Jesus, obrigado por essa noite. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua graça. Pedimos ao Senhor, Deus, que nós vamos hoje iniciar esse livro tão rico, esse livro que traz grandes exemplos, grandes realidades, que nós precisamos compreender, algumas viver, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a expor aqui estas palavras a cada ministro, a cada homem e mulher que vai estar pregando, que nós não venhamos falar de nós mesmos, mas que nós venhamos falar da parte de Deus, da Tua palavra, Pai, que não venha ser acrescido fábula, que não venha ser acrescido, Senhor Jesus, histórias para fazer cócegas aos nossos ouvidos, mas que a Tua palavra venha penetrar no nosso coração e que ela venha dividir, Senhor Jesus, como disse que a Tua palavra divide juntas e medulas e transforma e aviva, que condena, mas também que salva, Pai. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, nós vamos iniciar hoje esse livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui vários relatos no qual o autor desse livro é Lucas. Nós compreendemos que é Lucas, que ele quer trazer para nós. Esse livro ele foi escrito dentre 60 e 62 depois de Cristo. E algo importante que se chama Atos dos Apóstolos, mas nós vemos mais nesse livro do capítulo 1 até o capítulo 12, a vida de Pedro sendo exposta através de Lucas. E depois do 13 até o 28, nós vemos a vida de Paulo, a vida do apóstolo Paulo sendo mostrada através desse livro também. Nós compreendemos muito porque esse livro foi escrito através de Lucas, porque Lucas emprega algumas palavras que ele usa também no seu evangelho, um exemplo que é nós, que ele sempre citava também, com uma linguagem também médica, que esse homem era um médico, né, um seguidor de Jesus, um testemunho ali que escreveu o evangelho sinótico, no qual nós vamos também passar por ele hoje, nessa noite. E esse livro ele traz grandes coisas, nós vamos estudar aqui 28 capítulos, não sei quanto tempo vai durar essa exposição, não sabemos quanto tempo, mas nós vamos pregando o evangelho assim, como Deus vai nos direcionando. Nós vemos no início desse livro, ele traz uma introdução, depois nós vemos o Espírito Santo
descendo, né, sobre os discípulos, sobre aquele povo. Nesse livro também nós podemos compreender a vida de Estevão, o primeiro mártir, que ele é ali apedrejado, ele é morto por causa do Evangelho. Nós vemos nesse livro também o apóstolo Paulo viajando para tantos lugares, fazendo as suas missões, sendo também apedrejado. Vemos o povo de Deus, os bereanos, vemos também Paulo pregando no Areópago e tantas outras passagens que quando nós olhamos, nós vemos que nós somos edificados. E esse é o livro da igreja primitiva, do início da igreja, e algo que nós vemos interessante que diz nesse livro, é que aqueles homens estavam transtornando a terra, de forma positiva, de forma que as pessoas olhavam que foi o momento que eles reconheceram eles como cristãos também, foi chamado cristãos, crentes, o povo de Deus. É sobre esses relatos que nós vamos estar estudando aqui nos próximos domingos, que eu e você nós vamos aprender. Então vamos voltar para esse livro. Lucas ele inicia dizendo: escrevi o primeiro livro. Lucas está falando a respeito do evangelho que ele escreveu, do evangelho sinótico que relata os passos, a vida, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo importante que nós precisamos lembrar também, que Lucas ele é responsável por 25% do Novo Testamento. Com Lucas e com Atos, ele escreveu 25%. Então ele está falando: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem era esse homem? Teófilo era um patrocinador também do ministério de Lucas, o homem que apoiava, que traduzindo o seu nome nós compreendemos como filho de Deus, ou também amigo de Deus, Theo de Deus, filho de filho. Nós vemos essas traduções. Então Lucas está direcionando: escrevi este livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. No Evangelho de Lucas, nós compreendemos em grande parte, em grandes pontos ali, Jesus fazendo, curando, transformando as pessoas, mas um dos símbolos muito importante do ministério de Cristo era o ensino. Jesus, ele se importava muito com o ensino da palavra que nós tanto precisamos. Ele pode ou não ser uma consequência. Não é certo que todos vão receber, não é certo que todos vão ser curados, mas Deus, ele está comprometido com aqueles que vão ser salvos. Jesus, ele tem esse compromisso, o Evangelho, ele tem esse compromisso que o maior milagre nós podemos compreender é a salvação do homem. Porque muitas vezes nós chegamos aqui na igreja, nós chegamos aqui no prédio, num GC, em alguma reunião cristã, querendo saber o que Deus pode nos proporcionar, sendo que nós precisamos olhar para o Evangelho, olhar para a nossa vida, e entender, cara, se Jesus, existe a possibilidade, ou se Ele me salvou, isso é o maior milagre, você está sendo, e eu, sendo tirado da condenação eterna. Você pode ser curado de uma gastrite, amanhã ela pode voltar por causa do estresse, mas se Deus te salvar, ninguém pode tirar das mãos dele. Ninguém. Nós precisamos fixar os nossos olhos, porque essas leves, difíceis, essas momentâneas tribulações, elas vão trazer para nós um peso de glória eterna. Fique tranquilo, querido, esse calor vai passar, daqui a pouco nós vamos estar chovendo, daqui a pouco é o inverno novamente, mas o importante é que a palavra de Deus vai permanecer. Nela nós precisamos entrar, nós precisamos pedir a Deus para colocar isso no nosso coração, porque na palavra de Jesus nós temos segurança, somente na palavra de Deus. A bolsa pode oscilar, amanhã você pode ficar desempregado, a sua renda pode acabar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Amém? Vamos continuar. Versículo 2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo no livro de Atos,
ele aparece, né, o nome, 57 vezes no livro de Atos. Se você procurar, se você folhear a sua Bíblia, você vai ver esse nome 57 vezes. E talvez algo que te intriga, algo que me intriga, você pergunta assim, mas não existia Espírito Santo no Velho Testamento? Existia. Davi, ele orou assim no Salmo 51, Deus, por favor, não me repulses da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Em Juízes também fala a respeito do Espírito Santo. Nós vemos no Evangelho, nós estudamos aqui de Marcos, quando Jesus ele faz a pergunta, eles estão dizendo que eu sou X ou Y, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele, não foi carne e nem sangue que te revelou essas coisas, mas Deus preparou um tempo especial, um tempo específico para ter essa manifestação através da vida desses homens, para que eles fossem revestidos de certa forma, que eles transformassem a terra. Nesse livro também teve perseguição, mas a perseguição, ela foi benéfica. A pandemia, queridos, ela é benéfica para o reino de Deus, porque nada está fora do controle das mãos de Deus. Nada, e ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é uma pandemia, já teve peste negra, já teve situações ainda piores, e os cristãos, aqueles homens remidos e mulheres lavados, remidos no sangue de Jesus, não largaram a palavra. Nós não podemos largar a palavra. Como Pedro diz, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Tudo que vão te oferecer nessa vida é momentâneo e passageiro, mas Jesus oferece eternidade. Então ele está dizendo que agora, Lucas está trazendo para nós, até o dia em que depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo. Deixa eu só... Já tem aqui, irmã, muito obrigado. Mateus está precisando aí, ó. Obrigado. E aí ele continua dizendo, aos apóstolos que escolheram. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, volte aí um pouquinho comigo, capítulo 6. Seis, 12. Nós vamos ver esses homens no qual Lucas está citando aqui em Atos. Quem achou aí, fala amém. Amém. O texto diz assim, ó, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Verso 13. E quando amanheceu, chamou assim a seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos, Simão, a quem acrescentou-lhe o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Filipe e Bartolomeu, verso 15, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Esse mandamento no qual o próprio Espírito Santo Deus foram para esses homens, exceto Judas. Judas recebeu, mas Judas o traiu. E depois, no livro de Atos, nós vemos a substituição de Judas para o nosso irmão Matias. Judas foi substituído. Então, para esses 11 homens que ele está trazendo, essa realidade desse mandamento através do Espírito Santo. Que nós vamos ver que é uma ordem que esses discípulos, eles receberam, para que eles ficassem em Jerusalém, até serem revestidos de poder. Amém? É como se chegasse algo para nós hoje, que eu creio que não vai acontecer, ó, fique no prédio da Lagoinha Pedreira, até que vocês sejam revestidos de poder. E aí a gente precisa ficar, por obediência. Amém? Vamos continuar, queridos. Voltem em Atos aí, por favor. Para continuar. Versículo 2 ainda. Foi elevado às alturas. Aqui Lucas está querendo trazer algo a respeito da ascensão de Jesus.
Jesus, ele foi elevado às alturas. Ele não disse, olha, eu estou indo com o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que é o Consolador, que vai instruir vocês a respeito de todas as coisas. Jesus, ele foi elevado aos céus. Nós cremos na ressurreição de Jesus, amém? Nós cremos, a ressurreição de Jesus é um ponto crucial da nossa fé cristã, que nós precisamos acreditar, que nós precisamos, vamos dizer assim, defender, porque há questões incontestáveis que essa ressurreição foi real. E vamos continuar no próximo verso, versículo 3. Há antes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas provas incontestáveis. Jesus, depois de ter padecido, depois de morrer, ele se apresentou vivo com provas incontestáveis. E o livro de Lucas, ele vai trazer para nós alguma dessas provas incontestáveis, na qual Jesus se posicionou e se mostrou para aqueles discípulos que realmente ele tinha ressuscitado. Abre a sua Bíblia aí, querido, em Lucas 24, volte aí um pouquinho comigo, por favor. Nós vamos ler bastante Lucas também hoje. Lucas 24, no verso 1. Quantos acharam aí? Lucas 24, verso 1, nós vamos ler até o versículo 11 para a gente entender melhor a respeito dessas questões incontestáveis. O texto diz assim, ó: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Nós vamos ler até o 11. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Verso 4. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Verso 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram estas coisas aos apóstolos. Versículo 11. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. As mulheres, elas levantam cedo e vão lá ao túmulo de Jesus. E essas mulheres se encontram com esses varões, que em alguns dos evangelhos falam anjos também. Ele fala: por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Jesus ressuscitou. E essas mulheres creem nessa verdade e voltam para trazer essa notícia aos 11 apóstolos. E vem falar para eles falam para ela: olha, vocês estão delirando, vocês estão viajando na maionese. Isso não aconteceu, porque existia vários boatos, várias questões que aconteciam naquele tempo, que algumas pessoas mesmo não acreditavam. Eles criam que o corpo de Jesus poderia ter sido roubado, tantas outras coisas, que essa ressurreição foi forjada. Mas no Evangelho de Lucas nós vamos ver fatos aqui, reais e verídicos, no qual nos apresenta que isso é incontestável. Essa realidade que essas mulheres estão trazendo é incontestável. O primeiro ponto, então, que nós vemos aqui, é que as mulheres foram ao sepulcro, como nós aprendemos aqui também no final do livro de Marcos, e elas não encontraram Jesus morto. Não encontraram o corpo de Jesus naquele lugar. E algo que nós precisamos lembrar é que Jesus sempre,
estava anunciando a respeito da sua crucificação, morte e ressurreição. Jesus sempre estava falando com os discípulos, pregando para eles que ele ia padecer, que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, o segundo ponto que eu quero ver com você está também em Lucas 24, agora é o verso 12. O texto diz assim, continue aí. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Pedro, que era o discípulo estourado, o discípulo mais doido de Jesus, vamos dizer assim, você vê algumas atitudes, corta a orelha do cara, fala que Jesus não ia morrer na cruz, tantas coisas que esse cara fala, eu quero conferir na verdade se esse cara ressuscitou mesmo, porque contra fatos não há argumento, essas mulheres devem estar delirando, então deixa eu ir lá conferir. Pedro vai ao sepulcro de Jesus, mais uma prova, e ele chega lá, e ele não encontra nada, e ele fica maravilhado. Segundo ponto que nós podemos ter, que é algo incontestável, a respeito da ressurreição de Jesus. Pedro foi ao sepulcro, Lucas está dizendo, e ele não achou nada. Não achou o corpo de Cristo naquele lugar. Vamos para a próxima, queridos. Nós vamos agora, Lucas 24 ainda, do 36 até o 39. O texto diz assim, falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estar vendo um espírito. Mas ele disse, por que estáis perturbados? E por que sobe dúvida em vosso coração? Jesus, ele se apresenta agora aos discípulos, ele aparece para os discípulos. Ele faz uma aparição pessoal. Jesus se apresenta para eles e pergunta para eles, por que vocês estão perturbados? Nós lembramos de um episódio parecido com esse, que eles acharam que Jesus era um fantasma, quando Jesus se apresenta depois ali, andando sobre as águas, e os discípulos olham para Jesus, eles falam, é um fantasma. Jesus se mostra para eles, e Pedro fica ali na dúvida, e Pedro fala assim, se for você mesmo, Jesus, me manda ir até você. Jesus vai lá e diz para Pedro, então venha. E quando Pedro vai, Pedro começa a esmorecer a sua fé, e Jesus pega na mão de Pedro, mostrando também que não era um fantasma. Além da sua palavra, que fez ele experimentar algo sobrenatural, Jesus pega na mão de Pedro. Fantasma não é tangível, não é algo físico que você consegue pegar. E aqui Jesus ele demonstra isso. No próximo ponto que eu quero ver com você, o verso 39 diz assim, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus ele se apresenta, ele mostra, olha, sou eu mesmo, vem cá, toca em mim, olha as minhas mãos, olha aqui a crucificação, olha as marcas aqui nos meus pés também, olha aqui, sou eu mesmo, mais uma questão incontestável, porque Jesus aparece àqueles homens e mostra as suas chagas, as suas feridas, por causa da crucificação. Se Jesus quisesse, ele não teria feridas, mas ele deixou as feridas, para que aqueles homens pudessem crer, porque eles estavam incrédulos em seu coração. Porque, meus irmãos, eu quero te falar algo nessa noite. Algumas pessoas têm pregado, alguns teólogos liberais têm falado que a crucificação não é real. Deixa eu te dizer algo, se não existiu crucificação, vamos fechar a Bíblia e vamos embora para casa.
Porque não existe esperança. Porque a Bíblia diz que se com Ele morremos, com Ele também nós seremos ressuscitados. Então, se não existe essa esperança, vamos todo mundo para casa. Daqui a pouco tem jogo do Atlético. Não tem um motivo de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui nessa noite, porque nós cremos na crucificação de Jesus. E isso traz esperança para o nosso coração. Porque senão, poderíamos ir embora para as nossas casas. Não é evangelho sem Jesus ressuscitar, sem morte, sem ressurreição. Porque essa ressurreição, ela nos traz vida, nos traz esperança. Que ele diz, olha, eu deixo com vocês o meu Consolador, mas da mesma forma que ele foi assunto aos céus, vai ser da mesma forma que ele virá buscar a sua noiva. Nós precisamos crer nessa esperança, por isso que Lucas está aqui defendendo isso com essas questões, mostrando para esses discípulos, através dos relatos de Jesus, que foi real. A ressurreição de Jesus foi real. Amém? Vamos para o próximo, por favor. Lucas 24, do 41 ao 43. Leia comigo aí. Essa é a última. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Versículo 42. Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus agora se apresenta para esses homens e se alimenta. Espírito não se alimenta. Jesus estava demonstrando 100% homem, 100% Deus pós-ressurreição. Deixa eu provar para vocês. Me dá um pedaço de peixe aí e um favo de mel. Tem de comer? Deixa eu me alimentar. Mais uma prova incontestável a respeito da ressurreição de Jesus, que nós precisamos crer. Jesus apareceu para as mulheres. Pedro foi ao sepulcro e não encontrou Jesus. Terceiro, Jesus não era o Espírito. Quarto, Jesus mostra os cravos e fala para tocar nele. Quinto, Jesus se alimenta. Provas incontestáveis. Umas das provas incontestáveis que Jesus apresentou para os seus discípulos para que eles crescem na ressurreição. Vamos continuar, vamos voltar para Atos, queridos, por favor. Versículo 3, ainda a continuação, diz assim: aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha para você ver a sequência que Lucas traz. Tá bom, aqueles homens estavam duvidosos, estavam incrédulos em seu coração, mas você há de compreender comigo que se você não crê, você abandona o barco. Mas Jesus continuou aparecendo para esses homens mais 40 dias, pós-ressurreição. Jesus continuou mostrando, discipulando, trazendo coisas concernentes ao reino de Deus para aqueles homens. E a Bíblia não diz que nenhum discípulo foi embora porque ele foi incrédulo a ponto de não crer na ressurreição. Os 11 foram cheios do Espírito Santo, porque eles conseguiram, através do próprio Espírito, crer que realmente Jesus ressuscitou. Então aqueles homens foram ainda mais 40 dias ministrados por Deus. Tiveram a oportunidade, pós-ressurreição, encontrar com Ele, numa quarentena, durante 40 dias, junto com o Pai, ressuscitado. E aí você imagina, não ficou incredulidade, senão os discípulos tinham abandonado, ou um deles, ou todos mesmos. Não, esse cara aqui, não é aquele cara que foi crucificado, não. Mas Jesus mostrou os cravos, as mulheres falaram, Pedro foi lá e viu, e o corpo não estava lá.
ele se alimentou e eles creram que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E vamos continuar o texto, queridos. Versículo 4 agora. O texto diz assim, ó: e comendo com eles. Lucas 24, do 41 ao 43. Foi o que nós lemos aqui já. Uma das provas de Jesus, que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e ainda comungou, ceiou com eles. Veio ter relacionamento, comunhão, intimidade com aqueles homens. Essa noite é noite de nós ceiarmos. Por que eu e por que você ceiamos? É um sacramento para a igreja, para que nós podemos crer até que ele venha. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Nós não ceiamos aqui uma vez por domingo, uma vez por quarta-feira ao mês, porque nós precisamos tomar um pouco de suco e comer um pedacinho de pão. Não, é um sacramento porque existe esperança, por causa da ressurreição de Jesus. Jesus se alimentou com esses homens, Jesus se alimentou na casa do fariseu. Se você vê nos relatos dos evangelhos, Jesus se relacionava com as pessoas, porque Ele é a esperança. Eu e você, nós temos a esperança em nosso coração, nós temos a palavra de Deus. É que o mundo precisa ouvir, compreender. Todos vão ser salvos, André. Não, mas nós devemos pregar a palavra, sentar com as pessoas da nossa casa. Não há diferença de um pedaço de pão e de um suco de uva que nós vamos comer nessa noite, do almoço que você teve na sua casa com a sua família. Também foi uma ceia. Nós precisamos compreender isso. Lembrar do sacrifício vicário de Jesus nas nossas refeições e ansiar pela volta dele, ansiar com esperança pela presença de Deus. Jesus comeu, meus irmãos, com os pecadores também. Pare de, se você no seu trabalho come no horário diferente para não encontrar com ninguém, coma, se alimente com essa pessoa e pregue a palavra. Ceie com ela, tenha comunhão com ela, para que ela possa conhecer Jesus. Jesus se alimentou com os discípulos. Jesus comungou com aqueles homens. E o texto continua. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Foi uma ordem na qual foi determinada para aqueles homens: olha, não saia desse lugar. Fique nesse lugar. Eu tenho uma ordem para vocês, porque existe também uma promessa do profeta Joel, que os homens seriam cheios do Espírito Santo. E não é um método, foi como o Senhor escolheu, que Lucas está narrando para mim e para você. André, tudo que aconteceu em Atos, nós devemos fazer da mesma forma hoje? Tudo não, algumas coisas provavelmente sim. Nós devemos ficar aqui então até que nós sejamos cheios do Espírito Santo? Se você se arrependeu, se você é o nascido de novo, como diz em Efésios 1:3, você é selado pelo Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito Santo, queridos. Se Deus quiser fazer algo de uma forma na sua vida, Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Mas nós não devemos ficar na pedreira. No livro de Atos também teve perseguição, como eu disse. E a perseguição foi favorável para o reino de Deus. Tem pessoas aqui de vários lugares, pessoas que são de outros estados, pessoas que são de outras cidades, de outros bairros, pessoas que tiveram criações totalmente diferentes. É como eles estavam reunidos também, pessoas de várias nações. Deus trouxe o Espírito para que eles conseguissem comunicar de uma forma idiomática. Porque só através desse mesmo Espírito que nós vamos conseguir compreender o nosso irmão, perdoar, se relacionar, ser igreja. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Essa é uma realidade. Nós precisamos ter essas evidências em nosso coração, em nossa vida, no nosso estilo de vida.
E vamos continuar o texto. Ele diz assim, ó: mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Em João 20, 22, ele fala a respeito disso. Fala a respeito do enchimento do Espírito Santo. Mas aqui, esperem a promessa do Pai, no qual vocês ouviram, no qual vocês escutaram. Ficai aqui em Jerusalém, até que vos sejam revestidos de poder. E vocês vão ir por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria e até os confins da terra. Você sabia que se nós estamos aqui hoje no Brasil, né, na América Latina, pregando, ouvindo a respeito do Evangelho, foi porque homens se disporam a pregar o Evangelho na Europa e desceu para a América e chegou até nós? Foi por causa disso. Se nós queremos que o povo de onde o Lázaro está seja impactado, nós podemos fazer, nós temos a oportunidade de fazer parte disso, do Nepal, para que o Evangelho alcance aquelas pessoas, para que o trabalho dele continue. Nós vamos escutar, nós vamos conhecer aqui um pouco da história. Você e eu, nós podemos fazer parte disso. Nós precisamos ter gratidão de pelo menos orar por ele e por aquele lugar, porque um dia nós fomos alcançados dessa mesma forma. Jesus poderia aparecer aqui na América Latina para uma pessoa, se ele quisesse, sim, mas ele usou a missão como a missão de Deus, que amou o mundo, que deu o seu Filho. Deus é ativo, ele vai, a igreja vai, amém? André, mas eu vou fazer a missão aonde? No seu trabalho, na sua faculdade, qualquer lugar, irmão. Talvez você pode ir para algum lugar também, se Deus tem essa orientação para você. Mas se você não é um missionário, você é um campo missionário. Como o Gabriel falou aqui. Ou você evangeliza, ou você precisa ser evangelizado. E vamos continuar. Deixa eu tentar secar aqui, irmãos. Não tem cabelo para segurar não, viu? O negócio escorre mesmo. Versículo 5, diz assim: porque João, na verdade, batizou com água. Abre a sua Bíblia lá, em Lucas 3,16. Volta comigo em Lucas, por favor. Quem achou aí, fala amém. Vamos ler esse texto para a gente compreender melhor. O texto diz assim, ó: disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, ele batizava com água. João, ele trouxe o batismo do arrependimento. João, ele foi para o deserto, o homem que vestia roupas de animais, comia gafanhoto, mel silvestre, e qual que era a pregação dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, raça de víboras. Que irmão carinhoso, né? João Batista pregava dessa forma, e ele batizava aquelas pessoas com água, para batismo de arrependimento. Se você ler mais um pouco aí, Jesus foi batizado também, para se cumprir a promessa. O próprio Jesus também foi batizado. Ele diz, olha, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. André, que fogo é esse? Da condenação. Nós temos aqui, o batizado com o Espírito Santo, ele é salvo. O batizado com fogo, ele é condenado. Existe na Bíblia alguns fogos que são fervor de Deus também, o fervor pela palavra. Mas aqui, João, ele está trazendo para nós, Lucas, ele está trazendo para nós que
vai vir aquele que vos batizará com o Espírito Santo, salvando, e com fogo, que também condena. Ou eu e você, nós somos parte de uma classe, ou nós somos partes de outra classe. Ou nós somos salvos eternamente, ou nós somos condenados eternamente. Está calor, não está, irmãos? O povo tem falado, isso é a amostra grátis do inferno. Imagina lá, vai pegar fogo. Se está quente aqui, imagina lá. Mas Jesus, ele veio para salvar. Mas da mesma forma que a palavra vem como uma espada de dois gumes, que divide juntas e medulas, que ela salva, mas que ela também condena. Se você não se arrependeu nessa noite, se arrependa, que enquanto há vida, há esperança. Existe possibilidade de salvação para o meu e para o seu coração. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vamos continuar, volta lá em Atos, por favor. Para a gente encerrar aí no versículo 15. A parte B, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqui Lucas ele está falando para os discípulos, olha, não muito depois desses dias, vocês serão revestidos pelo Espírito Santo, vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Nós vamos compreender isso no livro de Atos, capítulo 2, a pessoa que for trazer essa mensagem, ela vai elucidar isso para a nossa mente, porque existe essa promessa para os discípulos ali em Atos. Nós já temos o selo do Espírito Santo. Amém? Ele está dizendo, para quem está direcionando? Para os discípulos de Atos, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eles receberam, irmão, essa promessa no qual está no livro de Joel, essa profecia, eles receberam em Atos capítulo 2. Eu queria te pedir para você ficar de pé agora, nós vamos cantar mais uma canção, por favor, e a gente vai ceiar, amém? Fica de pé aí no seu lugar, você que pode, você que quer. Gustavo vai cantar mais uma canção para a gente. Os irmãos vão entregando as ceias aí, enquanto a gente vai cantando, amém? Ele exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o teu nome, louvarei. Ele é o Senhor,
tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Queridos, todo mundo recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão, por favor. Todo mundo recebeu, né? Amém, glória a Deus. Deu para todo mundo? Deu? Amém. Porque se alguém tivesse recebido, eu ia pedir para os casais dividirem. Casal pode dividir, amém? Eu queria abrir aqui no Salmo 139, no versículo 24. O salmista diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A proposta da ceia não é para excluir, a proposta da ceia é para incluir. A ceia, ela vem trazer, vem para que nós possamos refletir sobre o nosso coração. E nós estamos em processo de transformação. Então nós precisamos fazer essa oração: Jesus, vê se há em minha vida algum caminho mau, Senhor. Me guia pelo caminho eterno. E diante dessa palavra, eu queria que você curvasse a sua cabeça, orasse nessa hora até que nós comamos e bebamos desse suco. Ora no seu lugar, peça que Jesus sonde o teu coração, vê se há algum caminho mau, e nós te pedimos já, Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Jesus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, mas nós estamos aqui porque nós cremos na ressurreição, nós cremos na esperança vindoura do Senhor Jesus. Que o Senhor há de redimir o homem, e nós ansiamos pela nossa estatura, do varão perfeito, do homem regenerado, do homem transformado, Senhor, do nosso corpo glorificado, sem pecado. Mas antes disso, nós queremos ceiar, lembrar do seu sacrifício vicário, até que o Senhor venha, Deus. Nós anunciamos ao Senhor a tua vinda, Jesus. Nós anunciamos, Senhor, a tua morte, a tua crucificação, a tua ressurreição. E da mesma forma que o Senhor foi assunto aos céus, nós esperamos para cantar: Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pega o teu pão nessa hora, querido, come do teu pão. Beba também do suco. Levante as suas mãos e adore a Jesus. Ele é o Senhor e tua verdade vai sempre reinar. Cante a Ele nessa hora, agradeça ao Senhor Jesus. Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus, te agradecemos por essa noite, Pai. Obrigado pela tua palavra.
Obrigado porque, através dessas evidências incontestáveis, nós podemos crer porque o Senhor vive. Nós podemos crer porque o Senhor é poderoso, Pai. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Teu Santo Espírito seja com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Você que tem desejo de ofertar ou de dizimar, lá na saída vai ter um irmão lá para receber, tá? Vai estar com as salvas lá para que a gente possa depositar. Nós vamos estar aqui, eu, o pastor Mateus, o Diniz, a Sara está lá embaixo, os irmãos precisar de algo. Deus abençoe, ótima semana para nós.